Hoje nós vamos falar sobre relacionamento do homem com Deus. Lembrando que esse curso ele tem o objetivo de trazer o entendimento sobre o processo de justificação e o processo de santificação. Lembrando que originalmente nós fomos projetados para ser uma pessoa no reino de Deus e em função do pecado nós perdemos a nossa originalidade, nós somos afetados pelo pecado, vivemos num mundo caído, influenciado por uma sociedade caída, até o momento onde nós encontramos Jesus, e nesse processo de encontrar Jesus, nós fomos justificados, ou seja, nós fomos retirados do mundo, e a partir dessa nossa saída do mundo, começa um novo processo, que é um processo de Deus voltar a trabalhar em nossa vida, para que a gente volte a ser a pessoa que originalmente Ele nos projetou para ser. Então, todo o meu foco dentro da igreja não é em ser abençoado, mas é cooperar que o Espírito Santo possa fazer a obra que Ele precisa fazer, para que a gente volte a ser a pessoa que Deus projetou que nós fôssemos. Lembrando que você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades que o próprio Deus colocou dentro de você. Só que em função do pecado, nós nascemos no pecado, em função do pecado original, do pecado adâmico, todos esses dons, esses talentos, esses atributos de Deus foram distorcidos. E é por isso que a gente vive os perrengues que a gente vive, por isso que a gente vive a insegurança, o medo, a gente vive a ansiedade, tudo isso é um conjunto de coisas que foram desenvolvidas na nossa vida enquanto nós andávamos no pecado. E agora o trabalho de Deus é fazer com que a gente volte a ser a pessoa que Ele projetou que nós fôssemos. Então toda a prioridade de Deus é nos fazer a pessoa que Ele projetou lá no Éden, lá no paraíso. Lembrando que Deus ele nunca errou comigo nem com você. O que aconteceu foi o acidente do pecado. Você, como eu, um dia teve a oportunidade de conhecer Jesus, reconheceu o sacrifício de Jesus, entregou a tua vida para Jesus. A Bíblia diz que você foi transformado, foi trocado a sua natureza, que você foi morar no céu, só que você traz carregando consigo os traços da pessoa que você era antes de Cristo. Então não existe mágica na nossa conversão, existe um redirecionamento do nosso caminho. Mas a gente carrega os nossos traumas, a gente carrega as nossas inseguranças, a gente carrega a nossa religiosidade, a gente carrega a maneira pela qual nós crescemos, nós tivemos que sobreviver. Tudo isso é a velha vida que contamina a vida nova que você ganhou a partir de Cristo. Então o que é o processo de santificação? É o distanciamento progressivo que eu tenho do velho homem para que eu me aproxime ao caráter de Cristo, à imagem e semelhança de Cristo. Falamos de que a salvação ela é em 3 tempos, ou seja, nós já fomos salvos, nós temos a segurança da nossa salvação e a gente tem a segurança de que um dia nós seremos salvos definitivamente. Falamos na aula passada de que a santificação também ela atua nos 3 tempos. Nós tivemos uma santificação posicional, eu saí da servidão do pecado e passei a ser servo de Deus, então isso é uma posição nova que a gente teve. Continuo tendo a minha santificação, que é essa progressiva, até a volta de Jesus, que a gente vai ter de fato a imagem e semelhança de Deus, que é o processo original que Deus nos criou e é assim que nós fomos desenvolvidos. Tudo bem? Hoje a gente vai falar do relacionamento do homem com Deus. O que aconteceu no Éden e o que aconteceu com a nossa vida depois que nós encontramos Jesus. E por que isso é importante? Porque antes da santificação veio o relacionamento. Nenhum homem consegue avançar no processo de santificação sem ter relacionamento, sem ter conexão com Deus. Então é importante, essa aula a gente vai falar só sobre relacionamento. Vou voltar a falar sobre o poder do pecado, que foi destruído a partir da cruz de Cristo, que nós não servimos mais o pecado, nós servimos Deus. E toda a estratégia do diabo é te acusar pelos teus erros, pelas tuas omissões, pelas tuas fraquezas, questionar a tua identidade. E nada daquilo que você faça ou deixe de fazer altera aquilo que a cruz de Cristo fez na sua vida.
Então o módulo 4 é um relacionamento transformado. Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos 3. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 e 22. Diz assim o apóstolo Paulo: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando de que a justiça de Deus, ela é aplicada na nossa vida não pelo um conjunto de lei que você pode ou que você não pode fazer, mas a justiça de Deus é aplicada na tua vida pela fé que você tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo no tempo da graça, nós não estamos vivendo no tempo da lei. No Antigo Testamento, em um período do Antigo Testamento, a gente vivia na lei. E é por isso que uma vez por ano, todas as pessoas que tinham pecado iam sacrificar um animal, ia transferir os seus pecados para o animal, e esse animal era sacrificado. Era a maneira que Deus instituiu para que o homem tivesse o perdão do seu pecado. Então tudo aquilo que era ruim na minha vida, eu pegava lá um cabritinho, eu ia lá no tabernáculo, eu sacrificava, eu jogava o sangue dentro de uma bacia. A partir daquele momento, com o homem de Deus lá dentro do tabernáculo, Deus purificava e Deus limpava a nossa vida. Então esse era o processo. Com Jesus, ele foi o Cordeiro Imaculado. Jesus, ele morreu por todos os pecados. Jesus morreu pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Nós falamos na semana passada que Jesus morreu de uma vez por todos os pecados. Por isso que você, quando você se arrepende e pede perdão, seus pecados eles são perdoados por Deus. Nesse tempo que a gente está vivendo, o apóstolo Paulo está nos ensinando de que o que é a justiça de Deus? Nós estávamos separados de Deus em função do pecado original, do pecado adâmico. Jesus se fez justiça de Deus, ou seja, Jesus com a sua própria vida, ele foi até a cruz e pagou o preço dos nossos pecados. Então, não é hoje a lei que conduz a tua vida, a lei que garante a tua salvação, a lei que garante a justificação. O que garante tudo isso na tua vida hoje é a tua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente que o pecado, ele continua existindo, o pecado ainda traz prejuízo para as nossas vidas, mas o pecado não tem o poder mais de tirar de você a herança que Cristo entregou através da cruz do Calvário. Então, se a gente olhar para a humanidade, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. O que aconteceu no Éden? E aí nós não estamos falando da gente, tudo bem? Nós já explicamos isso, que nós vamos ler de novo, que nós morremos por pecado. Então nós estamos dizendo, o homem natural, ou seja, o homem que não teve ainda o encontro com Cristo, o pecado original, o pecado adâmico, ele teve a capacidade de separar o homem de Deus. Não é isso verdade para a nossa vida, porque nós entregamos nossa vida para Jesus, e pela fé que nós temos em Cristo, nós somos justificados, conforme nós aprendemos aqui, através do apóstolo Paulo. Então, nós cristãos, nós que tivemos o encontro com Cristo, nós não somos pecadores, nós somos santos que pecam. Uma coisa é você ter pecado, outra coisa é você ser pecador por natureza. São duas coisas assim, muito distantes. Eu tenho pecado, vocês têm pecado. Mas vocês não são mais pecador por natureza, porque a natureza de vocês ela foi substituída. Hoje você tem a natureza divina. Por que a gente peca ainda? Porque justamente a gente está nesse processo de purificação, de transformação, de santificação, que é onde a gente vai se afastando da velha vida, a gente vai crucificando a carne, a gente vai controlando os nossos pensamentos e a gente acaba cada vez menos repetindo os erros que a gente repetia a partir do nosso processo de conversão. Então é muito importante a gente ter esse entendimento em relação ao pecado.
Porque você vai para as igrejas aí, é uma acusação, é que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que você vai para o inferno, é tudo blá blá blá, não tem nada de embasamento bíblico nisso. Acontece que uma pessoa que nasce com essa mentira, ela cresce com essa mentira, ela frequenta uma igreja com essa mentira, essa pessoa ela vai morrer, porque ela não consegue deixar de fazer coisas que ainda controlam a vida dela. Então você imagina como é que funciona a cabeça da pessoa. Diz assim, olha, você não pode mais pensar em coisas do diabo. Cara, o diabo fica o dia inteiro atacando a nossa mente, levando o nosso pensamento nas coisas que ele sabe que mexe com a gente. E você acha que a pessoa consegue 24 horas por dia ter o controle? Só não consegue. Aí a pessoa vai pensar nisso, o diabo sabe porque ela tem uma alteração no seu comportamento corporal, o diabo começa a acusar e fala, você vai para o inferno. Como é que uma pessoa pode viver dentro de uma igreja com esse peso? E a Bíblia diz que não é a lei que garante a nossa justiça, mas é a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de pecado, a gente tem dois extremos de pessoas que existem hoje na Terra. Nós temos um extremo, que são aquelas pessoas que não estão nem aí com a perfeição moral, peca mesmo, conscientemente, não está preocupado se está acertando, se está errando, não tem a própria percepção do pecado. Essas pessoas elas não têm relacionamento com Deus. São aquelas pessoas que ainda não encontraram Cristo. Não tiveram a oportunidade de entregar suas vidas para Jesus. Por isso que você vê tanta barbárie, tanta coisa errada. Como é que faz isso? Como é que ela pode fazer isso? Não tem Cristo. Ela continua servindo ao pecado. O pecado continua sendo o senhor da vida dela. Agora, o outro extremo é são aquelas pessoas que já têm um relacionamento com Deus, sabem racionalmente que já foram justificadas, mas carregam o peso das suas falhas. Ela sabe que Cristo morreu por ela, que ela está no céu, mas ela tem uma preocupação, uma atenção com o pecado, que quando ela peca, ela não consegue sentir o amor de Deus, ela não consegue se sentir merecedora do amor de Deus. Isso é uma estratégia de Satanás, porque depois que a pessoa se desestabiliza, ele vai jogar uma enxurrada de acusação na pessoa, justamente para fraquejar, para enfraquecer a fé da pessoa, para trazer no fundo, dúvidas sobre a salvação da pessoa. Então, nós não estamos nem no extremo e nós não podemos nem estar no outro extremo. A gente tem que aprender a lidar com o pecado. O pecado, nós vamos explorar mais ele aqui nessa noite, ele perdeu o controle da nossa vida, ele não tem mais efeito na nossa salvação, na nossa justificação. Nós devemos negligenciar o pecado? Não. O pecado não te afasta de Deus, mas ele entristece o coração de Deus. Ele interfere no teu relacionamento com Deus. Agora, o pecado ele não pode ter todo o poder que Satanás sempre quer desenvolver na nossa mente para questionar a nossa salvação, para questionar a nossa identidade e o nosso merecimento do amor de Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, em Apocalipse 12:10. O grande problema desse outro extremo são as pessoas que vivem no legalismo. Sabe aquelas pessoas que parecem que não podem fazer nada? Tem que ter uma vida perfeita e aí quando erra, vem uma enxurrada de acusação para desestabilizar a pessoa. Apocalipse 12:10. O diabo tem 3 características, vocês lembram disso? Primeiro é mentiroso, segundo enganador e o terceiro, acusador. Vamos lá. Apocalipse 12:10 diz assim: Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Se você hoje tem uma dificuldade de sentir o amor de Deus, se você tem alguma dúvida na pessoa que você foi transformada depois da cruz de Cristo, se você tem dificuldade em lidar com os seus erros, com os seus tropeços, se você quer viver uma vida dentro
de uma perfeição, do legalismo, a primeira vez que você pisar na bola, o diabo vai te acusar. E se isso de fato for algo que você não tem controle, se isso de fato mexe com as tuas emoções, ele vai aos pouquinhos minando a tua fé. Ele vai dizer assim para você, você não consegue largar isso. Esse negócio é mais forte do que você. Você vai para a igreja, mas você carrega os mesmos pecados que você sempre desenvolveu na tua vida. Como é que você tem a dignidade de entrar na casa de Deus e dizer que você é cristão? E ele vai minando, ele vai minando, ele vai minando. E como você não tem a consciência de que o pecado ele perdeu o senhorio sobre a tua vida, uma hora ou outra você vai relaxar, você vai falar, quer saber? Eu acho que esse negócio aqui é mais forte do que eu mesmo, eu já tentei e não tem jeito, e aí você se entrega para o pecado, e aí o diabo vai começar a te acusar mais ainda, aí você vai relaxar, você vai se afastar da igreja, ele vai te convencer de que você é indigno, de que você não é merecedor do amor de Deus, e ele acaba questionando a tua salvação e você para a tua vida no meio do caminho. Essa é a estratégia que ele usa. Ele mente, ele engana, quando você cai, ele joga uma enxurrada de acusação para te jogar no chão. E se eu não tenho claro a minha identidade, se eu não tenho claro a questão da perda do poder do pecado na minha vida, eu vou dar trela para essa conversa mole e ele vai minando a nossa resistência até que a gente joga a toalha e a gente começa a viver diariamente naquele pecado que até então a gente tentava combater. Vai em Romanos 3, 21, 22, por favor. Romanos 3, 21, 22. De novo. Mas agora, quando que? Agora, já, hoje. Não é amanhã. Já manifestou. Se manifestou, vai se manifestar? Já se manifestou. Sem a lei, ou seja, não tem lei, não tem mais Moisés aqui, não tem mais 10 mandamentos. A justiça de Deus. Então agora já manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, para todos. Não é para aqueles que pecam, para todo mundo que a partir da cruz entregou a tua vida para Jesus. E a todos os que crerem, porque não há diferença. Está claro qual é o risco do legalismo? O risco da gente não ter a consciência de quem nós nos transformamos e o poder do pecado que foi reduzido a migalha? A grande questão, queridos, é que a gente ainda precisa lutar contra esse mal que é o pecado. Ele não tem o poder de mudar a pessoa que você se tornou, mas ele tem o poder de fazer você caminhar por caminhos de dor, por caminhar por caminhos de sofrimento, porque lá na frente ele vem cobrar um preço caro por isso. Então, se você negligencia o pecado hoje, eu já disse para vocês, Deus não está muito preocupado com aquilo que ele vê você fazendo, ele está preocupado com aquilo que mexe no teu coração. Pecar, o Luciano peca todo dia, tenho certeza que vocês pecam todo dia, com pensamentos, com atos, com atitudes, com palavra. O Deus não está preocupado com isso. Ele fala assim, o quanto que esses teus pecados mexem com o teu coração, o quanto que isso te entristece, o quanto que isso te aborrece, é isso que é o termômetro que Deus usa para saber o quanto a gente está lutando contra as nossas fraquezas. Todos nós temos áreas das nossas vidas que ainda precisam de fortalecimento, que ainda precisam participar desse processo de santificação. Então, o poder do pecado fez com que o homem tivesse rompido o teu relacionamento com Deus. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. O grande ônus do pecado na vida de Adão e Eva foi a separação, ou seja, acabou o relacionamento. A partir daquele momento, o homem teve que se virar nos 30 para poder sobreviver sem Deus, e é isso que a gente também vivenciou antes da nossa conversão. Então você não deve negligenciar os pecados na tua vida. Por outro lado, você não deve carregar peso
por aquilo que ainda você faz e você sabe que você ia deixar de fazer. A gente tem que ter a consciência de que a gente está vivendo uma jornada progressiva. Na medida em que eu colaboro com o Espírito Santo, eu vou abandonando as coisas velhas, eu vou me aproximando à imagem e semelhança de Deus, que é o processo de santificação, onde Deus vai nos levar a ser a pessoa que Ele nos projetou para que a gente pudesse ser. E qual a natureza do pecado? Para que a gente possa crescer espiritualmente, a gente precisa da presença de Deus na nossa vida. Ou seja, nós precisamos nos relacionar com Deus para que a gente viva o nosso processo de santificação. Então, primeiro vem o relacionamento, depois vem o processo de santificação. É impossível uma pessoa que não entregou sua vida para Cristo, uma pessoa que não restabeleceu seu relacionamento com Deus, participar desse processo de santificação. Ela está separada de Deus. Qualquer tentativa que ela tenha para se afastar do pecado, qualquer esforço que ela tenha para se afastar das coisas erradas da vida dela, é um esforço humano, é um esforço que fica limitado à capacidade do homem. E você vai ver que o pecado é muito maior do que nós éramos. Hoje ele não tem mais o poder, mas antes a gente vai ver o poder que o pecado tinha sobre a vida das pessoas e sobre especialmente a nossa vida. Então, o pecado original, é desse pecado que a gente está falando, tudo bem? O pecado original, o pecado adâmico, aquele pecado que aconteceu lá no Éden, e os pecados que nós cometemos até nós conhecermos Cristo. Por isso que quando você vai entregar a tua vida para Cristo, o processo é você se arrepender dos seus pecados pregressos, do Éden até o momento, daquele momento da confissão. Zerou a conta. Era a pregação de João Batista no deserto. Arrependei-vos. Lembram disso? Que João Batista veio para abrir o caminho para Jesus. E esse abrir caminho, o que é? Se arrependam dos seus pecados. E nós fizemos isso na nossa conversão. Então a Bíblia está dizendo de que, em função do pecado adâmico, do pecado original, toda humanidade que nasceu a partir de Adão e Eva, nasceu separado de Deus, nasceu sem relacionamento com Deus, nasceu distante de Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos, já está em Romanos, a gente vai trabalhar muito o livro de Romanos, tá bom? 3:23. Então, a maior perda de Adão e Eva, a maior perda que eu e você nós tivemos, foi o rompimento da nossa relação com Deus. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo mundo pecou. Sinto muito. Nós viemos ao mundo, caímos de paraquedas, já entramos para jogar o jogo do diabo. É por isso que tantas escolhas erradas, por isso que tanto sofrimento, por isso que tantos traumas, por isso que tantas feridas foram alojadas na nossa vida, e que depois da conversão precisa de cura e libertação para curar tudo aquilo que ficou na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, experiências tristes que nós tivemos em função desse cenário que a gente veio viver na terra separado de Deus. E é por isso que quando a gente chega na igreja, não tem mágica. Eu cheguei na igreja com 37 anos, você adivinha o que eu te carregava na minha história com 37 anos. Aí eu entreguei minha vida para Cristo, fui batizado, ficou tudo certo? Claro que não. Um monte de perrengue para consertar, um monte de coisa desajustada, um monte de trauma, um monte de coisa errada, um monte de culpa, que se você não trata, o diabo sabe exatamente quem você era, porque ele coordenava a tua vida e ele vai minando esses traumas, essas feridas, essas experiências tristes que você teve, ele vai te atacando enquanto você não cura o teu passado, ele acaba controlando o teu presente e comprometendo o teu futuro. Então, o poder do pecado foi tão intenso de que ele trouxe a separação da criação do Criador. Olha o poder que o pecado tem. Se a gente for na Bíblia e entender todo o poder que o pecado tem, a primeira coisa que a gente aprende é que o pecado ele foi liberado do inferno através da vida dos pecadores, para que eles tentassem matar a pessoa mais justa e amorosa que jamais existiu na face da terra.
Olha o poder do pecado. Olha como o pecado é destruidor. Olha como o pecado é do mal. A Bíblia diz que saiu o pecado do inferno, que através dos pecadores tentou matar o cara mais justo, que carregava mais amor no seu coração na face da terra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pecado na nossa vida. O pecado tem um poder de destruição. O pecado não vai mexer na tua justificação, mas o pecado pode fazer da tua vida aqui na terra uma miséria. Você pode estar morando no céu com a tua vida sendo rastejada aqui na terra por causa do poder do pecado. E o outro poder do pecado que a Bíblia nos ensina é que ele teve o poder de nos separar de Deus. Então, olha como o pecado é algo sério na vida das pessoas não convertidas. Vai em Romanos 5, 21, vai um pouquinho para frente. 21 diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então olha aqui, ó, para que, assim como o pecado reinou na morte. Então olha o poder do pecado em controlar a vida daquelas pessoas que estavam mortas espiritualmente como nós. Ele era um rei e nós éramos subalternos. Nós falávamos para o pecado, sim, Senhor, e ele controlava a nossa vida. Então as pessoas que hoje não têm Jesus, não adianta querer mudar de hábito, não adianta querer ter uma disciplina moral, o pecado está acima da capacidade humana. Não adianta você querer falar de Jesus para uma pessoa que não tem relacionamento com Deus e tentar falar para que ela mude a vida dela, porque ela é controlada pelo pecado. O pecado está acima da nossa capacidade de controlar. Não há o que você possa fazer para tirar a pessoa de maus hábitos se ela não tem um relacionamento com Deus, se ela não está passando pelo processo de santificação. Então, o poder do pecado, ele escraviza o homem. O homem é escravizado pelo pecado, até o momento que ele tromba com Cristo na cruz. A partir daquele momento, acaba o poder do pecado na vida do cristão. Então, eu estou trazendo, queridos, para você entender bem a questão do pecado. O pecado, na nossa vida pregressa, ele teve a capacidade de nos separar de Deus. Eu estou fazendo uma retrospectiva até para que a gente agora entre num relacionamento que foi transformado. Nós éramos vítimas dos nossos antepassados, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós herdamos esse sangue pecaminoso, essa natureza pecaminosa, nós éramos pecadores, e o ônus disso era que nós andamos nessa terra separados de Deus, distante de Deus, sem a comunhão do Criador. Então o pecado, ele quebrou o nosso relacionamento com Deus. O pecado passou a ocupar o lugar de Deus na vida do ser humano. Não era mais Deus lá no Éden que controlava a vida de Adão e Eva, que ia se relacionar com Adão e Eva. Quando houve o rompimento do relacionamento entre a humanidade e Deus, é o pecado que passou a controlar a vida do ser humano, escravizar a vida do ser humano. Agora, o que está em comum atrás de todos os pecados, inclusive os nossos hoje? Vai em Gênesis 3:5. Por que Satanás foi expulso do céu? Ele quis ocupar o lugar de Deus, ele quis ser Deus. E olha o que o pecado faz na vida do homem. Gênesis 3:5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Queridos, toda vez que a gente caminha por um caminho de pecado, a gente, no fundo, a gente está assumindo a responsabilidade de fazer a escolha pelas nossas próprias vontades, pelo nosso próprio livre-arbítrio. Então, o que o Satanás estava usando como estratégia com Adão e Eva? A mesma coisa que fez ele cair lá em cima do céu. Ele quis ser Deus. E ele ludibriou Eva para que ela também comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ela fosse igual a Deus. O que aconteceu? Caiu. É a mesma coisa assim, ó, se eu conhecer o bem e o mal, eu não preciso de Deus. Por que eu preciso de Deus?
Eu faço as minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões, eu vou ser o Deus da minha vida. É isso, no fundo, que levou Adão e Eva a querer tocar no fruto proibido para ser igual a Deus. O que ela pensou? Se eu conheço o bem e o mal, cara, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é bom para mim, já que eu conheço o que é bem e o que é mal. E ela acabou menosprezando ou desprezando a presença de Deus na vida dela. Então, essa é a essência do pecado. Toda vez que você toma a decisão, toda vez que você faz escolha, e a gente passa os nossos perrengos, 99,99% pelas escolhas que nós fazemos sem consultar Deus ou sem esperar o tempo de Deus. Toda vez que eu tomo uma decisão, sentado no trono da minha vida, muito provavelmente a gente vai ter que lá na frente corrigir os problemas que a gente originou por essa escolha, que vai trazer mais problema do que a gente poderia ou que a gente estaria vivendo naquele momento. Então essa é a estratégia de Satanás. Toma a decisão. Faz essa escolha. Você sabe o que é bom e o que não é bom para você. Você tem o discernimento, você tem o feeling. E ele acaba minando a gente acaba tirando Deus da nossa vida, a gente acaba fazendo as nossas escolhas e depois a gente acaba tendo problema para isso. Então, queridos, essa tentativa de Satanás de ludibriar Adão e Eva é uma tentativa que levou eles à morte. Porque Deus é a única fonte de vida. Sem Deus não existe vida, apenas morte. Eu falo para nós hoje, se nós abandonarmos Deus, e a gente tem essa escolha para fazer. Certo? Posso falar aqui, amanhã eu não vou ser mais pastor. Vou voltar à minha velha vida. Quem me impede para isso? Vai causar o que na minha vida? Desgraça, morte. Deus é a nossa única fonte de vida. Se a gente se afastar dessa fonte, a gente morre. A gente volta a viver o sofrimento que a gente vivia antes do nosso encontro com Cristo. Então, Adão e Eva, porque se afastaram da fonte, eles morreram. E todos os descendentes, nós vimos aí em Romanos, nasceram mortos. E precisavam encontrar os seus próprios caminhos para sobreviver. Então, o que hoje move uma sociedade, queridos, que não tem Cristo? Primeira coisa, eles ficam correndo atrás de uma identidade. Então tem que ter status, tem que ter dinheiro, tem que ter um respeito, ou seja, ele tem que ser alguém. Por quê? Porque perdeu a fonte da vida, que é a sua identidade em Cristo. A segunda coisa, as pessoas vivem desesperadamente buscando a aceitação das pessoas. Pode ver, se você não conhece, eu conheço um bocado de gente que se esforça para agradar todo mundo. A terceira coisa, as pessoas, e aí é um erro nosso como igreja, nós buscamos desesperadamente a segurança pessoal. E procuramos um significado para a nossa vida. Então foi aqui que houve a grande distorção. Eu perdi meu relacionamento com Deus, eu perdi minha identidade. Eu perdi meu relacionamento com Deus por eu ter sido colocado para fora do Éden. Eu trago comigo esse sentimento de que eu preciso ser aceito, porque Deus me rejeitou lá atrás. Como eu não tenho mais hoje aquilo que eu tinha no Éden, eu fico desesperadamente querendo correr atrás do dinheiro, querendo buscar a segurança desse mundo, porque a gente teve lá tudo no Éden, a gente saiu do Éden, a gente teve que se misturar com a multidão e cada um por si, Deus por todos, e a gente perdeu o nosso significado, a imagem e semelhança de Deus. Então o processo de santificação é fazer com que a gente retome esses pilares da nossa vida, ou seja, fortalecer a nossa identidade de filho de Deus, saber que nós somos aceitos e amados por Deus, saber que nós temos a segurança em Deus e saber que a gente tem em Deus um significado da vida. E esses pilares todos não têm nada a ver com esse mundo. Há uma distorção da gente querer buscar a segurança da nossa vida no mundo. E a nossa segurança está em Deus. Se eu tenho firmado a minha segurança em Deus, eu paro de correr atrás daquilo que o mundo corre. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Claro que você precisa de dinheiro e Deus sabe disso. Mas é que a gente inverte a equação.
Ao invés de eu me esforçar para fortalecer a minha identidade, porque tudo que eu preciso é dentro de mim, eu desvio o meu foco e eu corro atrás daquilo que o mundo oferece como uma solução para o meu problema. E olha que loucura, a gente corre atrás daquilo que está construído para nos destruir. A gente corre atrás, enganado pelo diabo, desesperadamente, atrás de cativeiros, de prisões. Por isso que a gente fica escravizado. Falta dinheiro, a gente não dorme, falta dinheiro, a gente não come, falta dinheiro, a gente tem problema. Por quê? Está escravizado. Está distorcido a segurança que a gente tem como filho de Deus. Obviamente, queridos, que nós somos seres humanos, que temos as nossas emoções, que temos cada um o seu momento. O que eu estou dizendo para você é que a tua segurança depois de Cristo não está mais nas coisas desse mundo. A tua segurança depois de Cristo está na pessoa que você se transformou depois da cruz. É esse cara que não existia, que passou a existir. Essa mulher que não existia, passou a existir. É essa que você precisa viver. Que está em Cristo, Cristo está em você. De que você não é mais o inimigo de Deus, você se tornou amigo de Deus. E que você tem todas as suas necessidades supridas em Cristo nosso Senhor Jesus. Então o pecado, ele mudou o nosso relacionamento legal com Deus. Nós perdemos a legalidade de nos relacionarmos com Deus até nosso encontro com Cristo por causa do pecado original, do pecado adâmico e por causa da nossa escravidão que a gente teve em função do pecado. Havia lá no Éden uma harmonia entre tudo aquilo que Deus criou, porque a perfeição moral de Deus é a que sustentava tudo aquilo que existia no Éden. O pecado quebrou a lei moral de Deus. Quebrando a lei moral de Deus, nós quebramos o nosso relacionamento com Ele. Além de nós quebrarmos o nosso relacionamento com Deus, nós trouxemos para a nossa vida antes de Cristo uma poluição maléfica, destrutiva do pecado. Então, uma coisa é você se separar de Deus, por causa do pecado adâmico. Então, nós somos mortos espiritualmente. Aí eu tenho uma vida inteira, até eu encontrar Cristo, separado de Deus. E é isso que a Bíblia fala que é poluição do pecado. Fora o pecado original, eu tenho várias outras experiências de envolvimento com o pecado, que vai trazendo essa poluição na nossa vida. No teu processo de justificação, você é perdoado de Gênesis até o momento da cruz, só que essas experiências que você se envolveu com o pecado, acabou construindo ou formando a sua carne, que são os padrões de pensamento e comportamento que você desenvolveu antes de Cristo, que é esse processo de santificação que faz com que cada vez mais você fique ou diminua a influência da carne sobre a sua rotina de vida ou sobre a sua própria vida. Então aquilo que era santo passou a ser impuro. E Deus, como é um Deus santo, Ele não coabita com a impureza. E é por isso que a gente, aos pouquinhos, estamos sendo transformados através desse processo de santificação, para que a gente volte a ter a imagem e semelhança de Deus. A boa notícia, para mim e para você, é de que o eterno amor de Deus fez com que o nosso relacionamento ele fosse restaurado. Aí estamos falando agora para a igreja, tudo bem? Estava falando para as pessoas não convertidos. Onde é que o diabo errou? Quando ele crucificou Cristo. Ele matou um inocente. Jesus ele não tinha o nosso sangue. Jesus não foi gerado pelo homem, foi gerado pelo Espírito Santo. E Deus é um Deus de justiça. Por que Deus não obriga você a entregar a tua vida para Cristo? Por que você pega uma pessoa assim, cara, entrega a vida e fala, não quero? É decisão. No Éden, Satanás não obrigou Adão e Eva a comer do fruto. Foi uma escolha que o homem fez. E quando você fala de Jesus para uma pessoa, ela precisa fazer essa escolha. Não é você que escolhe por ela. E pela graça de Deus, alguém um dia falou de Cristo para você, assim como falou de Cristo para mim. A partir daquele momento, quando você escolheu falar não para Satanás, eu não quero mais esse fruto, eu quero agora um fruto novo, que é Jesus Cristo, aí mudou tudo na tua história. Aí aquele relacionamento que foi perdido no Éden, ele foi reconquistado através
de Cristo, através da tua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós deixamos de ter um relacionamento rompido com Deus e nós restabelecemos o nosso relacionamento com Deus. A partir desse ato é possível nós vivermos o processo de santificação ou o processo de crescimento espiritual. Então, o nome bíblico que se dá para a restauração do relacionamento do homem com Deus é justificação. Nunca misture justificação com santificação, ok? Você se tornou justo quando você entregou a tua vida para Cristo. Naquele instante para frente começou um novo processo, que é o processo de fazer você voltar a ser a pessoa que originalmente Deus projetou que você fosse. Então, perante um juiz, justificação é o pronunciamento de que uma pessoa está numa posição correta perante a lei. Justificação é uma declaração de justiça. A justificação se sobrepõe à condenação. Nós estávamos condenados à morte e ao sofrimento eterno. Por causa da justificação, ela se sobrepõe, através da tua fé em Jesus Cristo, ao processo de condenação. Abra tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, 33 e 34. Diz assim, Romanos 8, 33 e 30, diz assim: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Então, você é o escolhido de Deus, querido. O apóstolo Paulo falou assim: quem é que vai cobrar alguma coisa sobre qualquer filho ou filha de Deus? É Deus quem justifica. Então não são os seus atos, não são os seus erros, não são suas mazelas, não são suas iniquidades que justifica. Você não precisa se esforçar por uma pessoa que você já é. O grande erro do cristão é que ele querer, pelos seus próprios esforços, ser a pessoa que ele já se tornou a partir da cruz. Isso que é o problema do legalismo. A gente quer deixar de uma hora para outra de fazer tudo aquilo que a gente fazia, que a gente sabe que é errado. Se esforçar humanamente para que a gente faça aquilo que já foi feito por nós de uma maneira graciosa. E diz assim, o 34. Quem os condenará? Olha o que o apóstolo está perguntando. Quem que vai condenar o Luciano? Quem faz a justiça é Deus. É Deus quem o justifica. Não. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai, também intercede por nós. Olha, querido, a grandeza e a profundidade desse versículo. O apóstolo fala, quem que vai acusar o Luciano? Quem vai condenar o Luciano? O Luciano foi salvo pela justiça de Deus. É Deus que decidiu justificar o Luciano através de Cristo. E se não bastasse, tem Cristo lá em cima do lado direito, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Então, quando nós somos declarados justos pela nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós voltamos a estar na posição correta de acordo com a lei de Deus. Então, a condenação devida pelos nossos pecados foi removida. Essa é uma mudança, é uma dádiva de Deus, isso é um presente de Deus, querido. Olha como Deus nos ama, né? Deus ia lá no Éden falar toda virada de dia com Adão e Eva. Aí o homem errou, o homem pecou, o próprio Deus se tornou uma pessoa para voltar a ter relacionamento com a sua criação. Olha o amor que Deus tem pela nossa vida, querido. Deus se tornou um homem para voltar a ter relacionamento com a gente. Abra tua Bíblia em Romanos 3, 21, 26. Então a tua justificação, a tua salvação é um presente de Deus para a tua vida, não é por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixou de fazer, é pela fé que você tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 21 a 26. 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, o que está escrito aí?
Você precisou fazer alguma coisa para você ser salvo, para que você voltasse a ter relacionamento com Deus? É gratuito, por isso que é graça. Graça é favor imerecido. Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que nele seja justo e justificador daqueles que têm fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente vê aqui? Que a justiça é de Deus, a justiça não é nossa. Já foi feito gratuitamente a justiça na minha vida e na tua vida, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E essa justiça, ela foi oferecida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o perdão e a justiça vêm totalmente de Deus, a justificação também vem totalmente pela graça de Deus. O teu processo de se aproximar à imagem e semelhança de Deus é um processo que vem de Deus. Se você tem hoje uma disciplina, se você tem uma preocupação em lutar contra a tua carne, controlar os seus pensamentos, o Espírito Santo, que é o próprio Deus que habita dentro de você, que age nesse processo progressivo dessa santificação presente, fazendo que a gente tenha essa transformação de vida. Lembra da primeira aula? A gente falou aqui dos testemunhos, né? Quantas coisas erradas a gente fazia e que a gente deixou de fazer. Você se esforçou para isso, querido? Não. Você simplesmente entendeu que tem algumas coisas que estão desajustadas com a vontade de Deus, você tentou se policiar e com a ajuda do Espírito Santo você acabou vencendo essas barreiras que tinha do pecado na tua vida. Então, qual foi o resultado na minha vida e da tua vida da restauração do nosso relacionamento com Deus? Nós mudamos o nosso relacionamento legal com Deus, que é o nosso único meio de crescimento e santificação. O que garante o teu processo de santificação foi a mudança que você teve no seu relacionamento legal com Deus. Você teve a legalidade de voltar a ter o relacionamento com Deus. Vai em Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Por isso que a gente fala, né, querido? Acho que o Duque falou recentemente de uma pessoa que nasceu numa igreja tradicional, de que se errava para o inferno, se pecava para o inferno. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que a gente foi justificado pela fé em Cristo. É isso que transformou a nossa natureza, é isso que nos tornou santo. Não é a nossa perfeição, querido, porque se Deus vier sobre minha vida hoje e me julgar hoje, coitado de mim, coitado de nós. Onde a gente ia estar? No inferno. Porque não é isso que conta para Deus. O que conta para Deus é a fé que eu tenho em nosso Senhor Jesus Cristo e o esforço que eu faço para lutar contra a carne, lutar contra os pensamentos mentirosos e acusadores do diabo. Então, esses versículos, eles apontam para os frutos da justificação. Note que Paulo, ele fala no tempo passado, sendo justificado, nós já fomos justificados. Então, cuidado, querido, para você não cair na armadilha do diabo. Você já se tornou uma pessoa diferente. Cada um de nós estamos no estágio na vida. Cada um de nós estamos no estágio da nossa caminhada espiritual. Eu certamente tenho hoje muito menos problema para resolver do que eu tinha 10 anos atrás quando me converti. E daqui 5 anos vou ter muito menos problema que eu tenho hoje. É um processo que a gente vive. É essa consciência que a gente tem que ter para que a gente não seja acusado, para que a gente não tenha dúvida na nossa salvação, para que a gente não tenha dúvida daquilo que é pregado na igreja, que às vezes a gente não vê que a gente vive isso. Tira todo o peso do legalismo das tuas costas, tudo aquilo que é religioso. O nosso relacionamento com Deus é na base do amor, não é na base do medo. O amor de Deus foi demonstrado através da entrega de Cristo. Você não tem que ter medo de Deus. Deus te ama. Deus é teu Pai. Ele não quer fazer com que você sofra por causa dos seus erros. Ele conhece a tua natureza, Ele sabe aquilo que aconteceu com a tua vida pregressa, Ele sabe tudo aquilo que você tem lutado para se afastar de coisas que é ainda mais forte que você. Então nós fomos salvos da ira de Deus. Olha que coisa extraordinária. Vai no Romanos 5, 9 e 10. O 9 diz assim:
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, então quem que você era, querido? Inimigo de Deus. Mas você foi reconciliado com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não tem nenhuma condição que pode ser que você seja salvo. Não, você será salvo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos mais inimigos de Deus. Então nós não precisamos viver com esse senso de condenação que às vezes a gente carrega na nossa vida. Você nem precisa, queridos, você vê uma certa igreja aí, né? Você tem que ir lá confessar para um cara para perdoar seu pecado. Não! Você não precisa de ninguém interceder por você. A tua fé por Cristo já garante que você tem um relacionamento restabelecido com Deus e que você tem a capacidade de se achegar até Deus. Então a base, queridos, do nosso relacionamento com Deus é o amor e não o medo. E às vezes a gente olha para Deus, talvez menos hoje do que ontem, como um Deus severo, como um Deus bravo, um Deus que quer castigar. Isso não é um Deus da Bíblia, querido. Haja visto o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que Deus ia entregar Jesus para depois ficar procurando o teu erro para te levar para o inferno de novo? Não tem cabimento isso. Agora, o que se prega muito aí fora? Você tem que ter medo de Deus. Que Deus vai pesar a mão sobre você. Vai Romanos 6,11, por favor. Assim, também vós, ou seja, Luciano, Bruno, Elane, Maria, Nerceu, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você morreu para o pecado, querido. O pecado continua existindo? Continua existindo. Ele continua correndo atrás de você? Ele continua correndo atrás de você, mas ele não tem o poder de fazer você diferente da pessoa que você se tornou depois de Cristo. Então nós estamos legalmente libertos da escravidão do pecado. A justificação remove a condenação da culpa do pecado nas nossas vidas. E na santificação, na santidade de Cristo, é que possibilita andarmos em comunhão com Deus. Então nós estamos num processo de santificação através da santidade de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo está em você, você está em Cristo. É a santidade de Cristo que permite você ter acesso à lei perfeita moral de Deus. Agora, de tudo isso, o que é importante você ter claro? O teu crescimento espiritual, ele não vai ocorrer se você ainda se vê como escravo do pecado. E se você viver com medo da condenação do pecado. Se você, vou repetir para você, se você ainda viver achando que você é escravo do pecado, e você viver com medo dos seus pecados, você não vai crescer espiritualmente. Porque é uma mentira. Porque a Bíblia diz que considera morto para o pecado, então você não é mais escravo do pecado. E o pecado não muda a pessoa que você se tornou depois de Cristo, ainda que você ainda peque, mas você não é pecador, você é um santo que ainda peca. Romanos 8,15. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual chamamos Abba, Pai. Você entende isso, queridos? Somente quando a gente conseguir viver como filho e filha de Deus, poderemos realmente crescer em santidade. Se você não fortalecer a tua identidade, se você não tiver claro aquilo que você se tornou a partir de Cristo, que é filho de Deus,
e nenhum comportamento teu muda na pessoa que você se transformou, se você se agarrar nessa verdade, lutar contra a carne, lutar contra os seus pensamentos, você avança rapidamente no teu processo de santificação. Então, quando nos livrarmos da tarefa de obter um relacionamento com Deus pela nossa própria justiça ou pureza, seremos livres para nos apropriar da justiça e da santidade de Deus para o nosso crescimento. Então, queridos, quando você erra, Deus continua te amando do mesmo jeito. Quando você acerta, Deus continua te amando do mesmo jeito. Deus não condiciona o relacionamento dele com você por causa das suas coisas certinhas que você faz. Porque se isso for um alvo meu e teu, se isso for conduzir a nossa vida, a gente vai ter problema no nosso relacionamento com Deus. A gente sempre vai ter crise no nosso relacionamento com Deus. A gente sempre vai ter dúvida em relação ao nosso relacionamento com Deus. E aí, obviamente, que vem a acusação do diabo para nos jogar no chão. O que nós ensinamos na aula passada sobre o termômetro que indica que estágio eu e você estamos no processo de santificação? Mateus 22, 37 a 40. Jesus nos ensinou através desses versículos que, em suma, a nossa santificação é o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu e você devemos olhar para a nossa vida e fazer uma análise, o quanto eu amo mais o próximo hoje do que eu amava antes. Se você tiver um sentimento que você ama mais as pessoas hoje do que antes, você está evoluindo no seu processo de santificação. Se você tem dúvida se você ama mais as pessoas hoje do que antes, seu processo de santificação está emperrado. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amar a Deus de todo o teu pensamento. Olha, querido, eu sempre falei que a Bíblia nunca separou a mente das coisas de Deus. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende a lei do profeta. Agora, nós não podemos amar as pessoas a menos que nós reconheçamos e recebemos primeiro o amor de Deus para a nossa vida. Se eu não reconhecer e sentir e aceitar o amor de Deus para a minha vida, eu dificilmente vou conseguir desenvolver esse amor que Jesus pede para que a gente tenha pelo nosso próximo. Vai em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você não ter certeza, clareza no teu coração desse amor de Deus, dificilmente você vai conseguir amar as pessoas conforme é o pedido e esse mandamento principal que Jesus Cristo deixa para mim e para você nessa terra. Você é um amado de Deus. Independente daquilo que você faz, Deus te ama. Deus já te deu provas suficientes para que você se convença de que você é uma pessoa especial, de que você está tentando lutar contra as suas fraquezas, de que o Espírito Santo está trabalhando nesse teu processo para cada dia te fazer uma pessoa melhor. Pergunto para você, qual é a maior necessidade que eu e você temos hoje? Olha como a gente titubeia no nosso caminhar cristão. A gente corre atrás do ter. Ou só eu? Essa não é a maior necessidade que a gente acha que a gente tem de ter. Eu preciso ter segurança, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter conforto, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ter uma boa empresa. Isso é o que a gente acha que é a nossa prioridade. Mas a minha prioridade e a tua prioridade é ser e não ter. Se você corre atrás do ter, você vai ter problema. Você tem que correr atrás do ser. O que é ser? É assumir a tua identidade da pessoa que você foi transformada depois da cruz de Cristo. Você tem que correr para fortalecer a tua posição em Cristo. Ser aceito e amado de Deus. Ter se transformado num filho aceito e amado por Deus. Se você fortalece a tua identidade, querido, não tem perrengue na tua vida que te desestabilize.
Não tem falta de dinheiro que mexe com as suas emoções. Não tem pensamento negativo que encontre guarida na tua mente. Não tem desentendimento que você não possa apaziguar. Só que a gente corre atrás do ter, não atrás do ser. E a Bíblia, o Evangelho e as epístolas falam que a gente tem que correr atrás do ser. Assumir a nossa nova identidade de filho aceito e amado por Deus. A gente pregou 2018 o ano inteiro que nós precisamos ser. Quando eu sou, o ter é consequência. A gente está seguro em Cristo. A gente está seguro através da cruz de Cristo, na pessoa que nós somos transformadas. E enquanto eu continuar conduzindo a minha vida atrás do ter, eu não avanço no meu processo de santificação. Eu nunca vou ter a maturidade suficiente para lidar com as situações adversas na minha vida. Eu pergunto para você, querido, você tem controle do quê? Nós não controlamos nada. Nós não controlamos o básico, que é o ar que a gente respira. Por que a gente corre tanto atrás do ter que não depende da gente, depende de pessoas, depende de circunstâncias? É isso que nos traz enfermidade. É isso que nos traz insegurança, é isso que nos traz medo, isso que nos traz doença física, emocional, porque eu corro atrás do ter e nós temos que correr atrás do ser. E o diabo te leva para onde? Do ter. E é por isso que ele controla a nossa vida. É por isso que as nossas emoções estão sempre desajustadas. É por isso que o meu foco está no ter. Não, querido, o teu foco tem que estar no ser. Você já foi justificado. Ou seja, a tua natureza já foi transformada. Você já não vive mais nesse mundo, você está no céu. Mas eu tenho necessidade. Ok, então fortalece a tua identidade. Você vai ver como você luta com muito mais força. E essas adversidades têm muita menos influência nas suas emoções. Não esqueça isso, que você tem um alvo. É ser e não ter. A Bíblia diz que você é co-herdeiro de Cristo. Você é filho do dono do mundo. Você é o filho daquele que tem o dono do ouro e da prata. O que você precisa que Deus não tem? Agora, você consegue viver isso se você assumir a tua identidade de filho. Que é ser e não ter. Pega a tua apostila. Na penúltima e última página. O que aconteceu com a tua vida depois que você entregou a tua vida para Cristo? As pessoas aí no mundo, elas vivem correndo atrás da aceitação. Tem que agradar a esposa, tem que agradar o marido, tem que agradar os filhos, tem que agradar o chefe, tem que agradar o vizinho, porque se eu não agradar, se eu não fazer, eu não sou aceito. E olha o que Deus diz sobre você, o que aconteceu com a tua vida, com a aceitação da tua vida depois de Cristo. Você se tornou um filho de Deus. Você é um amigo de Deus. É isso que está dando esses versículos aqui. Você já foi justificado. Você está unido com o Senhor e você é um com Ele em espírito. Você foi comprado por um preço. Agora você pertence a Deus. Você é um membro do corpo de Cristo. Você é um santo, diz Efésios 1:1. Você foi adotado como filho de Deus. Você tem acesso a Deus por meio do Espírito Santo. Você foi redimido e perdoado de todos os teus pecados. Você é pleno em Cristo, diz Colossenses 2:10. Queridos, o que mais você precisa fazer para ser aceito? Se você hoje tem a necessidade de aceitação, você está com o alvo errado, querido. Olha quantas coisas a Bíblia diz sobre a aceitação, que você já foi aceito, você é aceito por Deus. Você está inseguro com alguma coisa na tua vida? Está faltando o que na tua vida? Olha o que a Bíblia diz sobre você em relação à segurança. Você está livre da condenação, Romanos 8:1-2. Você tem a garantia de que todas as coisas cooperam para o teu bem. Está faltando comida na tua casa? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o teu bem, todas as coisas. Romanos 8:28. Romanos 8:31 diz que você é livre de qualquer acusação feita contra você. Olha Romanos 8:35. Nada pode te separar do amor de Deus.
2 Coríntios 1:21, você foi estabelecido, ungido e selado por Deus. Colossenses 3:3, você está escondido com Cristo em Deus. Filipenses 1:6, você pode estar confiante de que a boa obra que Deus começou em você será aperfeiçoada, o processo de santificação. Filipenses 3:20, você é um cidadão do céu. 2 Timóteo 1:7, não te foi dado o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Hebreus 4:16, você pode encontrar graça e misericórdia na sua hora de necessidade. Que ele está com uma necessidade, pega esse Hebreus 4:6 e rumina Hebreus 4:6. Verbaliza ele em voz alta. Posso encontrar graça, favor imerecido de Deus e misericórdia em toda a minha necessidade. 1 João 5,18, você é nascido de Deus e o maligno não pode te tocar. Queridos, quando eu estou expulsando um demônio de uma pessoa, que o bicho vem na minha frente assim, ele fala assim, eu falo assim para ele, eu sou de Deus, você não toca em mim. Ele para, não prossegue. Que é isso que a Bíblia está dizendo? Que ele não toca em mim porque eu sou filho de Deus? Então você não tem que ter medo de demônio. Você tem que conhecer a Bíblia e usar aquilo que a Bíblia está dizendo para colocar ele no lugar dele. E qual o esforço que um demônio tem dentro de uma manifestação? Provocar medo. Por isso que ele fica bravo, ele ruge, ele pula, ele chuta, ele joga água na gente, porque ele quer que a gente tenha medo. Ele não precisa gritar para expulsar o demônio. Porque não é no grito, é no nome de Jesus. Assim, ó, no nome de Jesus, vai embora. Vai embora. Então, você está seguro, você entende isso, querido? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 versículos. Se você se sente inseguro hoje, você tem 10 versículos para você estudar na tua casa essa semana. Você vai renovar a tua mente, você vai tirar as mentiras do diabo que está trazendo insegurança para você, você vai colocar a verdade de Deus na tua vida e você vai ver como você controla suas emoções, você tem uma estabilidade emocional, você tem mais lucidez para passar por esse momento que você está vivendo. Ah, eu não tenho valor. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 5,13. Você é sal da terra e luz do mundo. Olha, querido. Por onde você passa, passa uma luz. O que o sal faz? Ele tempera, ele dá gosto. Então, quando você está perto de uma pessoa amarga, você tem a capacidade de deixar ela menos amarga. Sou uma vara da videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Você é uma vara de Jesus. Você faz parte de Jesus. João 15,16. Você é escolhido e designado para dar frutos. Atos 1,8. Sou uma testemunha pessoal de Cristo. O que é ser uma testemunha pessoal de Cristo? A pessoa olhar para a tua vida e dizer, esse cara é diferente. Não é mais aquele cara, não conheço mais cara. Como é que você mudou tanto assim? Uma testemunha pessoal de Cristo. É o agir do Espírito Santo na tua vida. 1 Coríntios 3,16. Sou o santuário de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Você acha que não tem importância, querido? Sabe por que a gente acha que não tem importância? Que a gente dá mais ouvido para as pessoas do que a gente sabe daquilo que Deus fala sobre nós ou sobre aquilo que aconteceu na cruz de Cristo sobre as nossas vidas. 2 Coríntios 5,17, sou ministro de reconciliação. Você tem o poder de levar as pessoas a voltar a ter relacionamento com Deus. 2 Coríntios 6,1, sou o cooperador de Deus. Você ajuda Deus. Efésios 2,6, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Queridos, você está sentado com Cristo. Não é com qualquer um, com Cristo no céu. Efésios 2,10, sou feitura de Deus. Efésios 3,12, posso me aproximar de Deus com liberdade e confiança. E por último, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me... Você acha que você não tem valor? Depois de tudo isso que nós lemos, você acha que você não é aceito? Você pode não ser aceito pelas pessoas, pouco importa. Se gosta ou se não gosta de ser. Você é aceito por Deus, é isso que é importante na tua vida. Você está seguro, independente da situação, da adversidade, do momento que você está vivendo. É Deus que está dizendo sobre isso para a tua vida. E, por último, você tem valor para Deus. Olha, queridos, a minha sugestão, se você hoje
tem a necessidade de se sentir aceito, se você hoje tem alguma insegurança na tua vida, ou se você acha que você não tem valor, estuda esses versículos aqui, você vai ver como a verdade vai entrar e você vai mudar essa percepção que você está tendo erroneamente sobre a tua própria vida. Então, para a gente fechar, para crescermos espiritualmente, precisamos ter a clareza do nosso relacionamento com Deus. Você tem relacionamento com Deus e ponto. Não importa o que você faz, o que você deixa de fazer. Você não é mais inimigo de Deus, você se tornou amigo de Deus através da cruz de Cristo. Você não está mais separado do amor de Deus, você é um filho aceito e amado. Você se tornou santo não por merecimento, mas pela graça, pelo amor que Deus demonstrou nas nossas vidas. Então aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, não abala o relacionamento que foi restabelecido entre a tua vida e Deus. É através desse relacionamento que é possível o processo de santificação na tua vida. Então você já se tornou santo aos olhos de Deus, aos olhos do céu. Você perceba, queridos, quanto eu estou batendo nessa questão de justificação do pecado? Porque essa é a armadilha de Satanás. Acusa dia e noite. E nós estamos na fase da santificação progressiva. A santificação posicional já aconteceu na justificação. Agora Deus está trabalhando conosco, então tem paciência, querido. Eu sinto muito, tem coisas que eu não quero mais fazer, mas maldito homem que eu sou, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu quero, isso eu faço. Paciência, mas Deus conhece meu coração, Deus conhece meu coração. Não caia na cilada do diabo de querer te acusar. Você está fazendo isso de novo, e aí a gente não controla o nosso pensamento, puxa vida. Querido, pede perdão para Deus, toca a tua vida. O Espírito Santo continua trabalhando no teu coração. Na próxima aula a gente vai falar sobre o teu coração. O que aconteceu com o teu coração depois que você conheceu Cristo. Tudo o que você precisa para mudar a tua vida é conhecer o teu novo coração. É parar de ser guiado pelos nossos olhos e começar a ser guiado pelo novo coração que Deus colocou em nossa vida a partir da cruz de Cristo. Você vai descobrir o que aconteceu com o seu interior quando você conheceu Cristo. Como Deus mudou o teu coração e o que isso pode fazer na tua vida hoje, se ainda não está fazendo, para que você saia dessa situação de sofrimento que você está vivendo na tua vida. Essa é a próxima aula, uma nova pessoa, um novo coração. Na próxima terça-feira, a gente, no mesmo bate-horário, se o temporal ajudar, a gente começa às 8 horas da noite. Amém?